Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, olha só, eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje como uma continuidade do vídeo de sexta-feira passada quando eu falei sobre insuficiência adrenal. E eu expliquei o que é insuficiência adrenal, o que ocorre com os hormônios da glândula adrenal e no finalzinho do vídeo eu dei uma pinceladinha rápida assim sobre questão de tratamento e aí eu recebi um monte de e-mail, um monte de directs no meu Instagram de pessoas que suplicaram para que eu falasse um pouquinho mais sobre essa parte de tratamento. Por quê? Porque insuficiência adrenal é um processo que eu posso falar assim, ó. Hoje está muito em voga falar síndrome de burnout, né? O que é o burnout? É aquele estresse quando a pessoa ela pifa, ela pifou, porque ela chegou no auge do estresse dela e aí realmente ela desligou, ela entra num estado letárgico, depressivo, fadiga de energia vital baixa, insônia, a pessoa realmente ela perde completamente a qualidade de vida dela. E o porquê que talvez eu tenha recebido tanto e-mail sobre isso? Porque essa é uma condição cada vez mais comum. E é muito fácil entender o porquê disso, né? Porque assim, ó, em primeiro lugar, uma das coisas que hoje norteia a espécie humana é essa necessidade de cada vez ganhar mais dinheiro. E por que mais dinheiro? Eu costumo fazer uma reflexão aqui com os meus pacientes, eu falo assim, ó, o João, conta pra mim uma coisa, né? O João é um paciente meu, sei lá, que tem 55 anos, eu pergunto assim, quando você estava lá na tua adolescência, com 18, 20 anos, fala para mim assim, com que frequência o teu pai trocava o aparelho celular dele? Bom, Samuel, meu pai não tinha celular, Tinha um telefone de casa lá que girava o disquinho, né? E aí eu pergunto assim, e com que frequência lançavam uma televisão com tela maior, né? Porque agora é 29 polegadas, 35 polegadas, 45, 65, 75, já não tem como ficar maior. Então faz assim, então a tela agora vai virar curva, aí agora vira 4K, vira 8K, e a gente sempre quer ter a TV, a última televisão lançada, o último modelo de celular, aí o celular ele comunica com o relógio, ele comunica com um fone sem fio, aí quando eu troco o celular, já lançam um modelo novo, caiu aqui ó, já lançam um modelo novo de... O que eu falei, Fernando? Quando eu troco o celular, já lançam um modelo novo de relógio, um modelo novo de fone sem fio. A gente está sempre querendo estar atualizado com tudo. Claro que eu estou usando um exemplo de tecnologia, mas esse exemplo se estende para carro, se estende para moda, para bolsa, para sapato. E a gente tem que estar querendo comprar, né? Existe um modelo consumista muito grande hoje e não é só por conta disso que a gente também trabalha muito, porque existe toda uma vontade, para quem é pai, né, para quem é mãe, uma vontade de que o filho tenha acesso ao melhor colégio, à aula de inglês, ele vai jogar tênis, ele tem aula particular, aula de piano. A gente tem hoje como gastar dinheiro, enquanto se ganha, a gente consegue gastar. Isso, claro, não é uma crítica total, né, ao consumismo, talvez um pouco, mas essa questão de querer dar o melhor para o filho, obviamente isso não é uma crítica, isso é uma constatação, mas enfim, onde eu quero chegar com tudo isso é que para isso nós não colocamos limite na nossa vida. Então, antigamente, aquela vida pacata, aonde, vamos usar o meu exemplo aqui como médico, o médico às 5 horas da tarde, ele fechava o consultório dele, ele ia para a casa dele, ele não mantinha nem contato com os pacientes dele, porque não tinha e-mail, não tinha celular, WhatsApp, o máximo que existia era fax, e olha lá, né? Então, o médico ia para casa, ele descansava, final de semana ele descansava. Hoje não existe mais isso, né? Nem na medicina, nem na odontologia, nem na engenharia, direito. Hoje é aquela coisa, a gente consegue estar conectado com o mundo todo, eu consigo estar fazendo uma consulta online aqui na minha sala às 8 horas da manhã, atendendo um paciente que está em Tóquio às 8 horas da noite e está tudo certo, com isso a gente estende demais a nossa carga horária e facilmente, com toda essa pressão, a gente pode entrar numa síndrome de burnout, que é o que eu falei para vocês, quando o corpo entra em estado de fadiga extrema. Agora, para entender como isso acontece, obviamente eu não vou repetir, tá aqui ó, videozinho, o Fernando coloca para nós, o vídeo de sexta-feira passada, explicando a fisiologia da glândula adrenal e como que isso pode acontecer.
Porém, as pessoas me perguntaram assim, Samuel, como é que se trata burnout? Bom, então vamos lá, vamos trazer os aspectos aqui, fazer um vídeo mais completo sobre isso. Esse paciente aqui, ele se caracteriza por uma falência da glândula e, portanto, níveis muito baixos de cortisol, tá? Se ele tem pouco nível de cortisol, ele vai sofrer o quê? O processo imunológico dele cai, nível de produção de glicose por uma via alternativa também cai, e ele vai então ficar numa cama, quase que num estado de esgotamento mental e físico. Esse paciente, ele vai estar, claro, eu trouxe aqui para vocês o quadro extremo do paciente derrubado, no fundo do poço. Mas o burnout eu vou classificar em níveis, né? Eu vou ter estágios do burnout. E esses estágios, eles vão me ajudar a determinar qual é o melhor tratamento para esse paciente. Obviamente, quando eu contei para vocês esse cenário de trabalho em excesso, pressão, seja lá que pressão esse paciente está vivendo, né? Não necessariamente só no trabalho, no casamento, na família, às vezes está com uma doença na família, é muito comum burnout em doença na família, né? Quando um familiar descobre uma doença e aí então a pessoa começa a entrar de cabeça, ajudando, se doando, né? Por exemplo, sei lá, pacientes meus que entraram em burnout porque a mãe descobriu um câncer, ficou um ano tratando o câncer, definhando, adoecendo, padecendo, e a pessoa ali, em cima, ajudando, né? Com paixão. Chegou o momento, a mãe faleceu, o que aconteceu? O paciente ele entrou no estado de fadiga crônica, ou burnout, né? Isso é muito interessante, que o nosso corpo, ele parece que entende o limite, né? Ele aguenta o tempo que for até que cesse, né? Cessou a necessidade da ajuda, do auxílio, e aí assim, a questão de 5, 6, 7 dias e o paciente cai. Então a gente vai identificar o que foi o fator estressor que levou o paciente a isso, porque a gente tem que afastá-lo desse fator estressor. Se o que levou ele ao burnout foi o trabalho, ele vai ter que ficar um tempo fora desse ambiente de trabalho, né? Então, afastar o paciente é o primeiro passo. Legal. A partir daí, esse paciente ele vai precisar de uma ajuda psicológica, que aí a gente vai definir, né? Ou um psicólogo, vai fazer psicoterapia, vai em psiquiatra, vai fazer um trabalho de PNL, de coaching, tem diversas formas que vão auxiliar esse paciente ao quê? A enxergar as coisas com mais clareza mental, que esse é o ponto que esse paciente não vai estar tendo capacidade de executar, né? Ele não vai conseguir enxergar os problemas no tamanho que eles são. O paciente vai enxergar um problema do tamanho de um ratinho e vai transformar num elefante e isso vai gerar mais estresse. Então, alguém que conduza o paciente a esse processo de terapia é muito importante. E aí vai entrar a parte da bioquímica, né? Que é a nossa parte aqui, que a gente é bom em falar nesse canal, né? A gente vai na raiz da bioquímica. Ora, aqui eu vou separar em 3 possibilidades que eu conheço de tratamento do burnout, tá? Possibilidade 1, possibilidade 2 e a 3. A 1 é a que eu menos concordo, tá? Não é o que eu faço, nunca fiz aqui no consultório, que é pegar o paciente com burnout e dar para ele corticoides. O que são corticoides? São corticosteroides sintéticos, né? Que o paciente vai tomar, como por exemplo, prednisona, né? Prednisolona, são formas de corticoide, tá? É o mais comum, se tem um nome aí, é o mais comum, mas aqui entrariam os corticoides sintéticos. Por que eu não gosto dessa opção? Porque, embora vai dar um ânimo, e é um ânimo imediato, né? O paciente ele vai se sentir muito melhor quando ele começar a tomar esses corticosteroides sintéticos. Por quê? Porque se a glândula adrenal faliu, não está produzindo cortisol, essa é uma forma análoga, né? Análogo significa similar, né? Parecido com o hormônio que o corpo produz, é uma forma de dar esse hormônio e devolver energia para o paciente. Porém, aí eu vou ter todos os efeitos colaterais que eu conheço, né? Que é o mais comum dentro do consultório, que o paciente vai apresentar e o mais comum de todos aqui é o edema, o inchaço, a retenção, a obesidade, síntese de gordura visceral. Isso é o mais comum que os pacientes vão apresentar. Bom, aí aqui eu já vou até apagar, que nós não vamos usar, eu não vou usar aqui como uma possibilidade que me agrada.
E aí o passo 2 e 3 vai depender muito de quem é o paciente, tá? Como é que o paciente chegou até aqui. Se você identificar que esse paciente está num nível de burnout leve a moderado, ou seja, ele está cansado, mas ele ainda está conseguindo executar as tarefas diárias dele, aí a gente vai então fazer um trabalho de resgate dessa glândula adrenal. A glândula pifou, parou de produzir cortisol, a gente vai analisar aqui então, por exemplo, o que é o importante? Eu preciso produção de energia. Então a gente vai pensar lá na mitocôndria e vai pensar em todos os cofatores que vão fazer a mitocôndria gerar mais ATP. Então eu vou dar para esse paciente aqui L-carnitina, D-ribose, magnésio, ácido alfa-lipóico, coenzima Q10, pirroloquinolinoquinona, que é a PQQ. Eu vou suplementar ele com todos os cofatores da mitocôndria. Lembrando que o ciclo de Krebs também necessita de complexo B. Então vamos botar aqui, ó. A gente vai colocar os cofatores da mitocôndria, né? Vamos colocar o complexo B. Então eu boto aí vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Vou dar todas as vitaminas do complexo B. Vou dar para esse paciente o que a gente chama de adaptógenos. Olha aqui, ó, adaptógenos. O que são isso? Adaptógenos são fitoterápicos que têm o seu poder comprovado em modular a glândula adrenal. O que significa modular glândula adrenal? Eles são fitoterápicos que eles vão pegar assim, quando a adrenal está trabalhando demais, você pega aquele paciente com cortisol em 35, cuspindo cortisol no sangue, excesso de trabalho, você dá esses fitoterápicos, vai acontecer o quê? A glândula vai diminuir o processo de produção de cortisol até ficar num nível equilibrado. Porém, se for o oposto, você pegar uma glândula adrenal que não trabalha mais, está muito baixa a produção de cortisol, você dá para esse paciente os mesmos fitoterápicos adaptógenos e ele vai elevar o poder da glândula a trabalhar. Então ele modula a glândula, porque se ela está trabalhando em excesso, ela diminui o trabalho. Se ela está trabalhando de menos, ela melhora o trabalho. Então o que eu vou citar aqui para vocês que a gente conhece? A ashwagandha, que é uma plantinha ayurveda, né, usada na medicina ayurveda, a rhodiola rósea, a mucuna pruriens, os cissos quadrangulares, o cordyceps sinensis é maravilhoso também. Existe aqui uma coisa chamada licorice. Licorice, ele vai atuar diretamente numa enzima, que eu comentei sobre essa enzima no último vídeo, que é a 11-beta-HSD1. 11-beta-HSD1. É uma enzima que tem como função pegar a cortisona, que é o cortisol inativo, e transformar em cortisol. Eu gosto muito de usar o licorice para ativar essa enzima que faz essa conversão, ativando o cortisol. Também uso muito Panax ginseng, muito bom para isso. Então aqui, ó, uma série de fitoadaptógenos que a gente pode utilizar nesse paciente e com isso esse paciente vai começar então a melhorar a sua própria síntese de cortisol. É uma opção interessante para quem? Para pacientes que estão num estado de fadiga leve a moderado. Porém, aquele paciente que chega para você e você abre a porta para chamar o paciente para ele entrar e você não vê ninguém, aí você olha para o chão, está no chão o paciente, ele vem de arrasto até o teu consultório, está rastejando porque ele não tem energia para ficar em pé. Ele senta na tua cadeira e fala assim, doutor, a minha vida está horrível, eu não saio da cama, eu estou atrapalhando a minha família porque meus familiares nem saindo de casa para trabalhar estão podendo. Ora, aí eu estou frente a um quadro grave. Então esse paciente, eu não vou neste primeiro momento fazer esse trabalho todo de correção porque eu não tenho tempo para isso. Isso aqui pode levar realmente semanas, meses. Então agora a gente vem aqui para a opção 3, que é uma opção bem interessante, que é o uso do cortisol. E aí aqui eu dei um nó na cabeça de muita gente, né? Porque as pessoas vão perguntar, ué, mas a opção 1 você falou que não gostava e você falou que era dar o cortisol? Não, a opção 1 era dar o corticoide. Corticoide é remédio,
Ele é sintético, é parecido com a molécula do cortisol, mas ele não é cortisol. Cortisol, ou a gente chama assim também, ó, hidrocortisona bioidêntica. Então você pode usar tanto como hidrocortisona bioidêntica ou como cortisol base, também se chama assim, né? Cortisol base. Isso daqui não é nada de remédio, isso aqui é o próprio hormônio natural, bioidêntico que as adrenais produziriam para manter o paciente bem. E agora, como ele não está produzindo, a gente pode usar essa estratégia do uso do cortisol para dar esse up, essa melhora no paciente rapidamente e depois, com o tempo, a gente vai ter que então fazer um desmame do cortisol e voltando para o tratamento aqui, para a opção 2 que eu dei, que é começar a dar os fitoadaptógenos, melhorar a condição da adrenal, para ir desmamando o paciente do cortisol e fazendo com que a adrenal volte a melhorar, a produzir normalmente os seus hormônios, né? Lógico que aqui a gente faz o que a gente chama de um mimetismo circadiano, né? A gente imita o ciclo circadiano do paciente. Por quê? Porque o ciclo circadiano, ele implica em produção de cortisol em picos diferentes do dia, né? O primeiro pico de cortisol é às 7 horas da manhã. Então, nesse momento, é quando a gente vai medicar o paciente, vai dar o cortisol bioidêntico na dose maior. Então, aqui é a maior dose que o paciente vai tomar. Depois, o paciente tem aí um novo pico de cortisol, mais ou menos entre 1 e 2 da tarde. A gente vai dar uma dose menor, geralmente a metade da dose que a gente deu de manhã, a gente dá aqui às 13, 14 horas. E, eventualmente, também temos que dar para o paciente um pouquinho de cortisol no final do dia dele, porque pode ser que esse paciente não consiga induzir o sono se ele não tiver um pouquinho de cortisol ao final do dia. A gente vai avaliar. Essa última dose, ela realmente não é necessária, é dependente de cada paciente, mas com isso aqui a gente vai imitar um ciclo circadiano desse próprio hormônio que o corpo nesse momento não está produzindo, e com isso o paciente o corpo dele vai trabalhar como se ele estivesse produzindo o próprio cortisol e vai ficar bem e vai ficar feliz e vai voltar no teu consultório e vai dizer assim: nossa, doutor, você me devolveu a vida. É isso que a gente acaba ouvindo desse paciente quando ele é submetido a esse tipo de tratamento. Então aqui eu queria explicar esse cenário do tratamento, porque eu recebi tanta pergunta, tanta dúvida, que eu achei legal a gente abordar mais a fundo isso e trazer esse cenário aí das 3 possibilidades que o paciente com burnout pode ser submetido a nível de tratamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero mais ainda que você esteja muito longe de algo assim na tua vida, que você esteja tranquilo, zen, num estado meditativo. Aliás, meditar também faz parte do tratamento do burnout, hein? Espero que você esteja preparado para esse mundo que cada vez está deixando as pessoas mais doentes, mas com todas as informações que a gente aborda aqui nesse canal, você com certeza é um paciente não, né? Não é meu paciente, mas com certeza você é uma pessoa diferenciada a nível de conhecimento, ferramentas e estratégias para não deixar que o seu corpo chegue num estado tão severo de doença. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, aciona aquele sininho para receber toda segunda, quarta e sexta-feira uma notificação de um vídeo novo. Convido você também a seguir o meu Instagram, onde eu semanalmente, diariamente, compartilho conteúdo de saúde. Bota aí para nós, Fernando. Esse é o meu Instagram. Vem fazer parte de mais essa minha rede social. E abaixo desse vídeo você pode acessar um link e fazer parte também de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.